Boas-vindas ao canal Análise Política. No episódio de hoje, vamos mergulhar nos diálogos bombásticos revelados no domingo pelo jornal Folha de São Paulo, que expõem a crescente insatisfação dentro do gabinete do ministro Alexandre de Moraes com a postura dos Estados Unidos e da Interpol. As mensagens trocadas em novembro de 2022 entre juízes auxiliares do STF e do TSE revelam um cenário de tensão e frustração que coloca em xeque a atuação internacional frente ao caso do jornalista Alan dos Santos. Diálogos revelados no domingo pelo jornal Folha de São Paulo mostram a insatisfação de membros do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do STF, com o governo norte-americano e a Interpol. O centro dos comentários feitos em novembro de 2022 entre os juízes auxiliares Ayrton Vieira, do STF, e Marco Antônio Vargas, do Tribunal Superior Eleitoral, era o jornalista Alan dos Santos, que precisou se mudar para os Estados Unidos depois de ser incluído no inquérito que apura supostas fake news. Desde o momento em que partiu para o exílio, Santos tem sido alvo de pedidos de extradição até o momento negado pelos Estados Unidos. As mensagens entre Vargas e Vieira sobre Santos tratam da falta de resposta da Interpol e da Casa Branca. A insatisfação só aumentou após o jornalista aparecer em vídeos durante uma manifestação contra ministros do STF em Nova York. Vargas escreveu o seguinte, abre aspas, peça para o Ayrton falar com a Polícia Federal a respeito do alerta vermelho, fecha aspas. Vieira respondeu que já havia acionado a Interpol no Brasil, Washington e no Brasil. A Interpol em Lyon, na França, não incluiu Alan dos Santos no alerta vermelho, o que, segundo Ayrton, pode ter motivação política. Ayrton afirmou o seguinte, abre aspas, isso fez com que Alan dos Santos não fosse preso até agora, fecha aspas. O juiz Ayrton Vieira criticou a postura da Interpol e dos Estados Unidos, afirmando que a troca de governo no Brasil poderia mudar a situação. Em outra mensagem, Vargas classificou a postura da Interpol e dos Estados Unidos como sacanagem. Vieira concordou, dizendo que Alan dos Santos se sente livre para continuar suas ações. Abre aspas. Dá vontade de mandar uns jagunços pegar esse cara na marra e colocar no avião brasileiro. Fecha aspas. Vieira continuou criticando o governo dos Estados Unidos, dizendo que eles fazem o que bem entenderem contra quem quiserem. O governo dos Estados Unidos comunicou ao Brasil que não extraditaria Alan dos Santos por delitos considerados pelos norte-americanos como crimes de opinião, protegidos pela liberdade de expressão. No entanto, os americanos estão dispostos a processá-lo por outros crimes, como lavagem de dinheiro. Essas informações são da Revista Oeste. Vamos lá, Olavo, eu queria ver o CNJ já agindo, né? Queria ver o que foi feito com a direita no Brasil na perseguição implacável. Eu queria ver essa turma já agindo, diante dessa matéria da Folha de São Paulo, nos desdobramentos, né, do que está acontecendo no Brasil desde a terça-feira da semana passada. O que nós temos agora é esse diálogo cabuloso, né, porque jagunço, quem fala de jagunço, meter no avião brasileiro e tal, é juiz, tá? Só para lembrar, é magistrado. Tá usando esse, quer jagunço, quer sequestrar o Alan dos Santos, meter dentro do avião. Isso é um magistrado. Magistrado está fazendo isso. E muito provavelmente inspirado pelo seu mentor, né, pelo Algoz Mor. Crime de opinião não existe nos Estados Unidos e nem no Brasil. Nem no Brasil. E nem relativizado no Brasil. Não existe, ponto. A Constituição nos garante. Entretanto, é desta forma que essa turma que ali estava comandando o processo eleitoral de 2022 decidiu agir. Eliminar, através de uma perseguição implacável, quem pensava diferente, Olavo. De terça-feira passada para cá, com as denúncias de Glenn Greenwald trazidas pela Folha de São Paulo, já tivemos aí uma posição do Senado, que nada fará. Já são 23 pedidos de impeachment em relação ao Alexandre de Moraes, 23, 50 e poucos em relação ao ministro do STF. O presidente do Senado, que é aquele que detém o poder dos freios e contrapesos, sinalizou que nada fará. O ministro da Justiça do governo Lula já veio a público dizer que não, ele está certo. Vamos lá. Alan dos Santos é um exilado dentro dos Estados Unidos. A extradição foi negada, como bem colocou o João, citando a Gazeta do Povo, foi negada porque são crimes de opinião, entendido como crime de opinião. Não irá acontecer. O CNJ, diante desse quadro, instigado, pedindo informações pela Revista Oeste, disse assim, olha, até o momento não há procedimento instaurado para averiguar isso. Mas vamos entender o peso disso. São juízes, como bem disse o Pitoli, magistrados, que pensam em enviar jagunços para os Estados Unidos. O que é isso? É republiqueta? É republiqueta aqui? Um juiz, Pitoli, chamou o Alan dos Santos de idiota. Na gravação ele chama Alan dos Santos de idiota. Pergunto, qual a isenção desse magistrado? Qual a isenção desse magistrado? Eu estou falando dos vazamentos novos. Os anteriores causam gravidade. Também, olha, dá o seu melhor aí para fazer essa investigação. Use a criatividade. Use a criatividade. Aí eu lembrei, Walter, lembrei aqui da lei de abuso de autoridade e o artigo 25.
não estou acusando, eu estou pedindo investigação. O artigo 25 fala assim: proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito, pena de detenção de 1 a 4 anos. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem faz uso de prova em desfavor de investigado ou fiscalizado com prévio conhecimento da sua ilicitude. Pedir informações para policial militar aqui em São Paulo, como também vazou, Civil, desculpe. Por policial aqui de São Paulo, também é uma bem paralela. Pedir informação sobre o pedreiro que atuou que ia trabalhar na casa de Alexandre de Moraes, informação que não poderia acontecer, informação que não poderia ser divulgada. É o serviço de informação da polícia paulista ser utilizada de maneira vazada, de maneira não oficial. Me parece que esse artigo da lei precisa ser investigado. Walter, nós temos crime de opinião, jagunço, busca ele lá, avião brasileiro. Eu só preciso lembrar que essa turma é a mesma até hoje. Essa turma está aí até hoje. Ninguém está fora do jogo, ninguém está fora do esquema, não tem CNJ agindo, não tem humildade para reconhecer o erro, mesmo porque ditador não tem essa característica, nem os seus asseclas, os caras não têm essa característica. Eles não vão simplesmente dizer, olha, erramos ao tentar perseguir com jagunço o Alan dos Santos. Eles não vão fazer isso. Só que eles estão aí ainda. Já visto o que vamos comentar já sobre o X, o Twitter, perseguição. Então veja, nós estamos vivendo a mesma coisa até hoje. O jogo não terminou. O processo eleitoral de 2022 não terminou para essa turma, Walter. Será que agora isso deve avançar? Será que o CNJ, presidido por Barroso, que já entrou em defesa de Moraes, junto com Gilmar Mendes e junto também com Gilmar Mendes, o Dino, Flávio Dino. Me perdoe, eu tô com uma dor insuportável, eu tô tomando um remédio cavalar que tá me tirando um pouco da concentração, me perdoe. Mas vamos lá. Então, Dino, Barroso, Gilmar Mendes e Moraes. Os três já saíram em defesa de Moraes, porque muito provavelmente terão que contar alguma história ali na frente e vão precisar desse espírito de porco, de corpo. Não espírito de porco, de corpo. O corporativismo. Walter, o que nós estamos assistindo no Brasil é a extensão ainda do processo eleitoral de 2022. Entretanto, até aqui, de fato, sem nada acontecer para quem persegue. Walter. Vitória, eu acho que o trocadilho cai bem, né? Espírito de porco. É o que preside o atual momento da vida brasileira. Vem cá, quem é que está respondendo no CNJ? Quem é que teve que ir embora exilado do Brasil por força de uma perseguição nesse conselho? Está aí o desembargador Sebastião, está aí a ex-juíza Ludmilla, esses. O Olavo perguntou se será que é uma republiqueta? Eu pergunto o seguinte, vocês já ouviram aquela frase aos amigos os favores da lei, aos inimigos os rigores da lei, né? Acho que essa frase explica muito bem o que é uma republiqueta. Quando o juiz, esse é incrível, a gente vê um juiz falando isso, diz que sobre os Estados Unidos, eu anotei aqui quando vocês estavam falando, eles fazem o que bem entendem com quem quiserem. Isso o Freud chama de projeção, ele estava falando sobre eles, sobre o que está sendo feito aqui no Brasil, sobre esses processos. Quando o nosso deputado Nicolas estava falando desses nomes todos, né, de pessoas perseguidas, e logo em seguida com a tua complementação, Pitoli, dizendo o seguinte, opinião não é crime, eu pensei que, opa, como não? Né? Nós estamos sendo perseguidos por crimes de opinião inventada, por narrativas, utilizando o aparato do Estado exatamente para isso. Por quê? Porque nesse negócio que a gente chama do direito penal, só para ilustrar um pouquinho os nossos telespectadores, espectadores, pessoal do YouTube, quem está nos ouvindo na rádio, né, tem um negócio que chama tipo penal aberto. E no tipo penal aberto, quem decide onde está o dolo, ou seja, a vontade de praticar um determinado crime, é o juiz. Ele que vai valorar, avaliar se ali existe uma vontade para um crime ou não. Agora na Folha de São Paulo, na Folha não, no Estadão de hoje, tem uma notícia de que o grupo Prerrogativas, que até ontem falava contra a apropriação do judiciário para fins de utilização como arma política, perseguição, está no Estadão de hoje a notícia de que o grupo Prerrogativas aumentou exponencialmente a sua presença em vários cargos. Então tem juízes do Prerrogativa, tem promotores do Prerrogativa, tem procuradores do Prerrogativa, tem ministros do Prerrogativa, tem tudo do Prerrogativa espalhado por tudo que é lado. E eu pergunto, isso é justiça? Eu que o diga, eu faço uma reflexão daquilo que tu acabou de falar aí, Pitoli, que tinha uma bancada aqui que era desqualificada e que fazia um discurso racista. Eu fui acusado disso e não houve santo. E sou um dos tantos perseguidos políticos nesse momento, exatamente por isso, porque transformaram uma opinião no nosso país em crime, desde que seja uma opinião dada por um conservador, por alguém a quem se atribui o adjetivo de direita, de intolerante, de fascista, e a partir daí na luta política de todas essas coisas que possam desumanizar a pessoa para fins de justificar a violência. Esse é o grande câncer que nós estamos vendo no Brasil. E agora essa radiografia que mostra. Agora vocês imaginem o seguinte, quantos outros diálogos cabulosos não existe Brasil afora, não só nessas mais altas instâncias da mais alta corte, mas nas primeiras varas. Quando algum militante saído de um banco acadêmico devidamente doutrinado tem a caneta do Estado da mão para perseguir as pessoas com as quais ele não concorda. Então, Olavo,
Isso é, de fato, uma republiqueta, se assim for. Olha, Pingô, vamos fazer uma pausa no rádio, a gente segue no YouTube da Auriverde Brasil. Eu entendo, diante do que a gente vem acompanhando, e até ontem vi um vídeo do Alan dos Santos, até falei com o Alan aqui agora, colocando a rádio à disposição para ouvi-lo, pelo seguinte motivo: ou a gente vai até o fim, e eu não sei qual será esse fim. Alguém consegue dizer qual será esse fim? Alguém consegue dizer onde está o ponto final dessa história? Onde está o... acaba por aqui, assim se foi, assim acabou, o fim, viveram felizes para sempre. Alguém sabe onde está essa página dessa história? O que eu sei é que a gente tem que continuar a lutar. O que eu sei também é que nós hoje encontramos aqui, nesse trabalho desempenhado pela Auriverde Brasil e tantos outros canais da direita em nosso país, nós encontramos a oportunidade de contar o que ninguém quer contar. Ah, Pitório, mas agora a Folha está mostrando, até a Globo News está relatando, a CNN falou. Alguém pode me dizer o motivo? A pergunta que fica até aqui é: por que é que a Folha decidiu fazer o que está fazendo? Alguém tem a resposta? Por que é que a Globo News, a Globo, na escalada do Jornal Nacional, trata do assunto? Por que é? Alguém sabe me dizer? Eu não consigo encontrar resposta. Não, porque decidiram voltar a fazer o jornalismo sério e honesto. Eu não consigo acreditar. Me perdoe. É um papel fundamental, é importante, vamos em frente. Muito obrigado, Glenn. Muito obrigado aos demais. Valeu, Folha de São Paulo. Valeu quem repercute. Mas qual é o objetivo? Eu tô aqui há 2 anos e porrada, tomando cacete todos os dias, e não vi nenhuma mão estendida até agora, do ponto de vista dessa imprensa, que em algum momento bateu palma, aplaudiu censura, aplaudiu perseguição, classificou, adjetivou, era um extremista bolsonarista, era mais um genocida negacionista. Essa turma adjetivou até ontem, meu. E agora vem com essa história. Eu tô desconfiado, sim. E tenho que aproveitar tudo o que eles estão me oferecendo para tentar mostrar que há 2 anos e não sei quanto, se voltar ao pleito de 2022, antecedendo ao pleito, se voltar a 5 anos na abertura do inquérito das fake news, da revista Cruzoé, do amigo do meu pai, das perseguições que começaram ali, ou se voltar, na pior das hipóteses, a algo que vai e deve merecer resposta. João, te mandei um print aí ontem, do avião do advogado do Adélio, que encontraram alguns milhares de reais do avião do cidadão. Te mandei aí print, João. Vale a pena buscar essa informação, sabe por quê? Porque a gente está tentando, nesta rádio aqui, corajosamente, embora estão tentando me desencorajar a todo instante, mostrar que existe uma relação política da contratação de Adélio Bispo, existe uma relação política na contratação do hacker que monitorou o Bolsonaro e seus filhos. Só que sabe o que eu encontro? Desmotivação, tentativa de desencorajar por parte de inclusive pessoas que estão próximas ao presidente Bolsonaro. Acredite se quiser. Então, amigo, a gente está encontrando uma oportunidade de passar isso aqui a limpo. A gente está encontrando uma oportunidade, como tive na quinta-feira da semana passada, graças ao convite recebido pelo senador, enviado pelo senador Eduardo Girão, que me convidou e para lá fui. E você sabia qual era a expectativa de muitos? Que diante da audiência pública, diante dos senadores, que eu fosse refutar, que eu fosse recuar, que eu não fosse usar daquele tempo que eu tinha para contar a censura que vivemos. Muitos apostavam nisso. Agora quero ver se na comissão lá ele vai falar. É assim que acontece no Brasil. Então nós estamos diante de uma oportunidade que é a seguinte: ou a gente vai para cima do ponto de vista da solução, usando de todos os artifícios que temos, do ponto de vista da palavra, do microfone, do alcance, da audiência, e a gente vai resolver. Ou nós vamos esperar um pouquinho, a poeira baixa, os boletos são pagos, os PIX recebidos, e nós, de novo. É isso que vai acontecer, amigo. Marcaram para 7 de setembro a manifestação, tudo bem. Presidente Bolsonaro estará, será gigante. Silas Malafaia convocou, será enorme, eu não tenho dúvida disso. Será gigantesca a manifestação do 7 de setembro em São Paulo, tudo bem. Mas e até lá? O que nós teremos como instrumento de cobrança? Para pedir que o CNJ haja, para pedir que o juiz, ministro Alexandre de Moraes, deixe de presidir os inquéritos, o que nós temos? Esses que até agora aplaudiram a gente se ferrando? Esses que até agora ficaram olhando para nossa cara e dando risada? Sentou aqui certa vez para uma entrevista, um ex-PGJ do estado de São Paulo sentou aqui, e eu perguntei para aquele homem, eu falei assim: até quando, doutor, nós vamos acompanhar os absurdos e abusos por parte do ministro Alexandre de Moraes? Sabe o que ele me disse? Com absoluta consciência, ele me disse: enquanto alguém bater palma, ele vai continuar a fazer. Até ontem, nós tínhamos esta imprensa que está agora aplaudindo ou não. Olha lá, o Pitório se ferrou, o Alan dos Santos se ferrou, Rodrigo Constantino se... É assim que eles agem. Então, nós precisamos aproveitar o momento das denúncias que vão chegando e ir para cima, fazendo a nossa parte. Sem contar com estes borra-botas
Esses que traíram o Brasil, usando dessa imprensa safada que decidiram defender e fazer no Brasil, ao longo dos últimos anos, escondendo a verdade, promovendo a mentira, e de maneira oportunista, tentando se locupletar, tentando enriquecer, usando de dinheiro daqui, dinheiro acolá, tentando enterrar aquele que combateu o sistema como Bolsonaro. Então, amigo, é oportunidade que temos. É oportunidade. E sem ficar acreditando na bondade, no coração bom de um jornal chamado Folha de São Paulo. Ai, a CNN agora, a Globo News falou. Desculpa, farinha do mesmo saco, provavelmente o Pix deve estar atrasado. Esse canto da sereia não me seduz, eu já sei o quanto eu me ferrei por conta desses caras. Então, amigo, muita atenção, muita cautela e luta, luta. Precisamos lutar. Não vai achando que vai cair do céu, que vai sair pedindo desculpa, que não vai. Tá lá o Maduro. Tá lá o Maduro. Você acha que ele vai sair, desculpa, Maria Corina, desculpa o que eu fiz. É ditador, amigo. Ditador. Gostou do conteúdo? Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma análise. Sua curtida ajuda a levar a verdade para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e participe da discussão nos comentários.